Agora sim, pessoal, vamos formalizar isso aí. Boa noite, todo mundo, bem-vindos e bem-vindas. É sempre aquela apresentação rápida de 1 minuto, né? Para não tomar tempo das palestrantes. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo e coordeno o Núcleo de Psicologia da CIB, aqui de Blumenau. Essa é uma das atividades que a gente realiza, sempre trazendo uma palestrante ou do próprio núcleo ou de fora. São diferentes temas que a gente gosta de abordar, né? Nem sempre só relacionado à psicologia, mas a gente aproveita bem as psicólogas também. Para palestrar hoje à noite, que na verdade elas vão conversar conosco, né? Já disseram que querem bater papo com vocês, a gente trouxe duas adeptas do núcleo, né? Elas participam ativamente das atividades do núcleo, são nucleadas, ali associadas, que são a Isabel Bortese e a Almerise Cipriani. Eu não vou entrar em detalhes sempre, né? Eu prefiro que elas se apresentem para vocês também, e já jogo a bola para elas. Fiquem à vontade, sejam bem-vindas as duas, por favor. Apresentem-se ao público. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos, então. Meu nome é Almerise Custódio Cipriani, eu sou psicóloga, né? Especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje, junto com a Isabel, aí vamos falar um pouco da autoestima, né? Vamos bater um papo sobre. Legal, meu nome é Isabel Bortese, sou psicóloga, tenho uma pós-graduação em Psicologia Organizacional do Trabalho e atuo desde 2015 na clínica, onde atendo demandas, né, de autoestima, depressão, ansiedade. E desde o início deste ano estou me dedicando bastante a esse tema, onde eu tenho páginas no Facebook e Instagram que falo só desse tema, onde dou dicas, falo que é autoestima alta, baixa. Então tem bastante ferramentas onde as pessoas já podem por ali colocar em prática e ir melhorando essa questão no dia a dia delas. Agradeço o convite e sempre gosto muito de poder participar, né, com palestras, passar informações para que as pessoas possam estar praticando e melhorando a sua vida e as pessoas em torno delas. Vamos lá então, Almerise? Vamos começar então, né? Bem, né? Acho que todos já têm percebido como a rotina há um bom tempo e agora, né? Nesse momento de pandemia tem nos causado muito mais preocupações e com isso temos nos deixado mais de lado, né? No sentido de não nos acolher, né? De não acolher nossas inseguranças, né? De não reconhecer tanto as nossas habilidades, as nossas capacidades. Não nos propiciando, né? Nesse momento de relaxamento, de autocuidado, isso tudo faz com que a nossa autoestima diminua, né? Então, por aí já vamos percebendo, né, que a nossa autoestima ela é volúvel, né? Quer dizer que nem sempre ela vai estar igual, né? Pois em determinado momento podemos ter uma autoestima boa, né? Ela pode estar bem, em outro momento ela pode ter sido afetada de alguma forma, né? Então, por eventos difíceis, né, que acontecem em nossa vida, ela pode ter sido afetada. Então, ela acaba não estando sempre da mesma forma, né? Às vezes podemos ter uma boa autoestima, né? Como ter autoconfiança, como se sentir capaz, né? Se sentindo, se avaliando de forma positiva, né? Avaliando de forma positiva o nosso desempenho, por exemplo, no trabalho, né? E em outras áreas da vida, né? Podemos não estar tão bem assim, né? Em outras áreas, ou na vida amorosa, na vida social, ou, né, familiar, enfim, às vezes não está tão bem assim, né? Então, quer dizer que, às vezes, eu posso estar bem em uma área e a outra eu ter um pouco mais de dificuldade para lidar, minha autoestima não está tão boa, né? Mas quando estamos muito mal, é normal que ela acabe afetando, né, todas as áreas ou uma ou mais áreas, né?
Mas aí, né, o que que significa autoestima? Né? Eu já começo aí fazendo uma pergunta para vocês, né? O que que vocês acham, né, que é autoestima? O que é para vocês autoestima? Alguém gostaria de participar, de dar sua opinião sobre? Eu acredito que seja estar de bem consigo mesma. Uhum. É isso aí. Mais alguém? Buscar alguma forma de se sentir bem consigo mesma, não dependendo da avaliação dos outros, ou algo nesse sentido, não sei. Uhum. Amor próprio. Alguém comentou lá embaixo, é isso aí, né? Então, né, o que que é a autoestima, né? Auto, né? O quanto eu me estimo, né? É o conceito que eu tenho de quem eu sou, né? Da minha opinião sobre mim, de como eu me avalio, né? De como, o quanto eu me amo, né? O quanto eu me acho capaz, o quanto eu me acho merecedora, né? Ali alguém disse, né? Estar segura de suas decisões. Também, é isso aí. Pessoas com uma autoestima elevada costumam ter uma opinião mais positiva, né, sobre elas mesmas, né? Consideram-se pessoas mais otimistas, mais alegres, capazes, né? Mais divertidas, né? Se sentem adequadas à vida, no sentido de se sentir merecedoras, né? Competentes. Por outro lado, pessoas com uma autoestima baixa, né, costumam ter uma opinião mais negativa, né, de si mesmo e do mundo também, né? Normalmente se consideram incapazes, frágeis, tristes, né, e se sentem inadequadas, né, desajustada como pessoa, né? Tem um trecho de um livro do Nathaniel Branden que ele fala, né, que a verdadeira autoestima ou a autoestima saudável não é expressada pela glorificação obtida às custas dos outros e nem se tornar superior aos demais, diminuindo alguém para poder se elevar. Ele diz ainda que a arrogância, que o orgulho e que a superestima, né, de suas capacidades refletem uma autoestima inadequada, né? O que quer dizer, né? Humilhar os outros, né? Se acharem superiores. Isso tem a ver, né, com algo que não está tão bem ou que não foi tão bem formado, né, nesse período de formação de autoestima, que normalmente é mais na infância. Então, a autoestima não é tão saudável, né? O que a gente acha que, pelo contrário, né? A pessoa tem uma autoestima lá em cima, estourando, não é bem assim, né? Agora, nós temos o próximo slide, que é o 3 ali. Isabel, tu pode trocar? Isso. Ali ele fala, né? Ali a gente relaciona alguns conceitos, né? Existem vários pilares, né? Que falam, que são importantes para a autoestima, mas nós separamos alguns mais importantes, que são o autoconhecimento, né? Que é olhar para dentro, ter essa consciência de si, né? De se observar, de se conhecer de maneira mais profunda mesmo. Quais são os gostos, né, os interesses, as qualidades, né, as virtudes, os defeitos, né, conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas, né. Outro pilar é a autoimagem, é a percepção que nós temos de nós mesmos, né, ela pode ser positiva ou negativa, né, e ela pode ser real ou distorcida, né, que quer dizer, né, o outro me vê como alguém competente, como alguém capaz, como alguém, né, bonita, e eu me vejo como feia, como fracassada ou como inútil, né? Mais um pilar que nós temos ali é a autoconfiança, né? Que é conseguir sustentar suas decisões, é saber que por mais que alguma coisa seja difícil, é possível superar, né? Implica em se sentir seguro, em se sentir capaz, né? A autoaceitação, que é quando aceitamos as nossas qualidades,
os nossos defeitos, né? E conseguimos respeitar os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Mas aceitar também não significa se acomodar, não. É sempre tentar melhorar, né? É ter autocompaixão, né, de si mesmo. É se perdoar, é ter atitudes mais assertivas, que quer dizer atitudes mais saudáveis, né? Diante das suas falhas ou diante de algumas situações ruins, desagradáveis ou tristes, né? Difíceis que acontecem, né, em nossas vidas, né? Oi? Posso perguntar? Pode. Posso me... Olha só, eu estou vendo esses conceitos, né, que dados à autoestima. Eu estou pensando uma expressão, eu não sei se existe, eu vou perguntar, vou jogar no ar se faz até sentido. Existiria, num processo de autoestima, uma automassagem do ego? Porque massagem do ego a gente sabe o que é, né? Alguém que faz o processo, que elogia, dá uma massageada lá na sua estima, de certa maneira, mas uma automassagem do ego. Parece até alguma coisa erótica, né? Automassagem, né? São ego, né? Eu não entendi bem a tua pergunta. Se existe... eu fazer uma automassagem, sei lá, me engrandecer, não entendi bem a tua pergunta. De certa maneira, é que se a massagem no ego te eleva à estima, a pessoa te elogia, vê os teus traços positivos, a massagem no ego, tradicional. Então, não havendo essa, haveria a possibilidade de eu fazer uma automassagem? Não sei se tem a ver com autoanálise, autocrítica. Sim, eu acho que desde que ela seja algo real, né? Desde que tu olhe, né? Diga, você perceba, não estou tão bem hoje, aconteceu alguma coisa, sei lá, tive uma dificuldade no trabalho. Desde que eu consiga olhar para isso e perceber que, poxa, mas olha, lá atrás eu fiz tantas coisas positivas, tantas coisas que deram certo, né? Eu acho que eu não sou tão ruim assim, eu acho que eu só passei por uma dificuldade. Eu não sei se é isso que tu estás falando, eu mesma consegui me analisar e dizer, poxa, eu sou boa sim, né? Eu consigo sim. Nossa, eu vejo aquela pessoa, né? Aquelas fotos que a gente vê né? Photoshopadas no Instagram da vida aí, e de repente eu olho para mim, né, a pessoa já com as celulites, umas gordurinhas e tal, e pô, às vezes eu faço essa comparação e acaba não sendo tão positiva, mas eu consigo olhar de outra forma e olhar, poxa, mas nossa, minha pele é bonita, né? Nossa, eu tenho um olho que eu gosto, né? O meu cabelo também é legal. Então, não sei se essa automassagem seria mais algo assim, de eu conseguir realmente enxergar em mim coisas que são positivas também. É mais isso que tu queria dizer, Marcos? Também se relaciona com essa questão até de autoimagem, né? Mas estou pensando até além disso, né? Pensar por ali, olha, conteúdo é até de auto-reconhecer-se como competente, capaz, inteligente. Sim, sim. Como no exemplo anterior, né? Que você passa por uma dificuldade, fica abatido, né? Acaba baixando a tua autoestima e, de repente, quando você faz uma autoanálise, você vê, pô, hoje eu não consegui, né? Hoje eu fiz errado, hoje não deu certo, sei lá. Mas quando eu olho lá atrás, olha quantas coisas que eu já consegui, né? Olha o caminho que eu já trilhei, olha tudo que foi positivo na minha vida, não é possível que eu vou me deixar abalar por isso. Não, eu sou boa, eu sou capaz. Né? Eu sou passível ao erro como todo ser humano. Então, não vou me deixar abalar por isso. Perfeito. Eu botei essa ideia meio cretina, porque tu falou lá sobre a questão de ser volúvel, né? Ou é uma coisa, vamos botar lá... Não exato, é uma coisa né? estática, não é permanente. Não, é construída, né? É muito construída, né? E lógico, e às vezes a gente não tá bem mesmo, às vezes acontecem algumas coisas que baixam a nossa autoestima, e tá tudo bem também. Eu preciso acolher isso, né? Eu preciso entender que nem todo dia eu vou estar bem, né? Que nem todo dia vai ser um dia bom, né? E que eu preciso lidar também com esse sofrimento, acolher isso e saber que amanhã pode ser um dia melhor, né? Que não tem, né? Que não tem problema, né? Quanto a Marcos, isso. Quando você fala isso, parece muito o conceito de autocompaixão, que é esse conceito
que seria você, nesses momentos, como ela falou, eu não estou legal hoje, mas se eu desse uma palavra boa para mim mesmo, qual seria essa palavra? Como eu poderia me tratar com carinho? Como eu poderia me tratar com respeito nesse momento? Porque, às vezes, isso é muito fácil para o ente que está, né, para um terceiro, mas para si, às vezes, é chicote nas costas. Então, qual seria, né, essa automassagem do ego, se a gente fosse pegar de forma terapêutica, é dizer assim, olha, poxa, como você pode se tratar melhor nesse momento, né, sem se puxar o saco, sem realmente, poxa, aconteceu tudo isso, mas dá uma palavra de conforto para você mesmo, dá uma palavra de engrandecimento. Sim, ser Isso faz uma gentil, né? diferença. Seja gentil consigo mesmo. Consigo mesmo, exato, né? Observar esses pensamentos aí que muitas vezes nos sabotam, nos colocam para baixo, né? Entender que errar é humano, que todo mundo erra e ser gentil consigo, né? Entender, exato, que somos imperfeitos, né? E que às vezes somos críticos demais, né? Em querer acertar o tempo todo. Tem uma pergunta. Até vou... Opa. Fala, Angélica, depois eu leio. Me atravessando um pouquinho. Até uma coisa curiosa que a gente estava comentando um pouco sobre isso, de autoestima no trabalho, e uma colega até comentou que toda vez que ela vai estudar, ela passa batom vermelho. Acho que um gesto muito simples, mas que de uma certa forma é uma forma dela se conhecer. Ela sabe que com batom vermelho ela se sente de uma certa forma poderosa. Aquilo faz ela se valorizar e ela consegue lidar muito mais fácil com as rotinas do dia. Então, acho que a mulher tem estratégias que às vezes até facilitam ela nesse sentido, né? Colocar um salto alto, passar um batom vermelho, tirar uma foto, fazer uma selfie. Claro que não fazer somente isso, né? Mas saber utilizar nos momentos certos pode sim fazer, eu acho que com que a pessoa melhore esse momento de baixa estima. Que raiva que eu tenho das estratégias das mulheres, batom, salto alto. É o empoderamento feminino. É isso aí. Tem aqui a pergunta. Nada te impede, Marcos. Olha que se te edifica, nada te impede. Olha que tá aí disponível, né? Minha autoestima permite. Vamos lá, tem a pergunta da Tina psicóloga. Vai para as palestrantes. E quando a gente percebe que está em baixa, tem técnica para a gente possa dar um comando para o cérebro e trazer coisas positivas? Exato, eu acho que o primeiro é o que tu falou antes ali, né? É o perceber, né? Se observar esses pensamentos que vêm, que nos colocam para baixo, né? E perceber quais são as tuas qualidades, né? Quais são os teus pontos fortes, né? O que você faz bem, né? O que você tem de bom, né? E começar aplicando em pequenas, em doses homeopáticas, né? Se eu faço bem, se me faz bem cantar, então dançar, vamos começar debaixo do chuveiro, vamos começar a fazer alguma coisa, né? Se você está meio para baixo, marca uma conversa com um amigo. O importante é esse movimento, né? De se olhar, de se observar, de entender que nem sempre a gente está bem, mas que a gente tem qualidades. Tem várias técnicas, tem várias coisinhas, eu acho que a Isabel vai passar depois também, né, Isabel? Sim, vou falar depois. Mais disso. Estão me ouvindo? Muito bem. Ah, tá. Beleza. Não, e é bem isso, é fazer as ações que eu me sinto importante, né? Que eu me valorize, que eu goste. Então, são as ações que vão aumentar a minha autoestima. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre. Posso seguir? Não tem mais uma pergunta? Não tem mais? Não, tem um comentário aqui, só que eu não identifiquei o nome. Passa pelo autoconhecimento, percebe-se mais, eu acredito. Isso aí, meninas. Não sei, alguém está enchendo a bola de vocês aí. Ai, que ótimo! Obrigada. A Josi, desculpa, Josi. Ai, Josi, obrigada. Valeu, Josi. Você ajuda muito. Vou botar aqui o nome dela para todo mundo ver também. Ai.
Pode trocar o slide, Isabel. Ok. Então, né, fatores que determinam, né, a nossa autoestima, né? Então, a autoestima, ela vai se construindo na infância, né? Onde desde criança, a criança se enxerga a partir do outro, né? Quer dizer, através da opinião do outro, da visão, né, do outro, da fala e do comportamento. Normalmente esse outro que estão mais presentes são os pais, né, ou cuidadores, né, mas ela também é influenciada pela comunidade, né, que seria comunidade, a sociedade, né, onde a criança está inserida, que é as escolas, os vizinhos, familiares, amiguinhos, né, todas essas pessoas aí influenciam, né, na formação dessa criança, né? Então, ela vai se formando aí com base nas características, comparações, né? Atributos impostos a ela, né? Que quer dizer, ela vai se constituindo através do outro, né? Como um espelhamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, né? Do que é ruim, né? De qualidades e defeitos. E assim vai internalizando e vai construindo o seu próprio jeito de ser, né? E isso pode ser maravilhoso, né? Ou pode ser uma catástrofe, né? Tudo depende muito da forma como essa criança foi estimulada, né? Como ela foi moldada, né? O tipo de coisa que ela viu, que ela ouviu, que ela sentiu, né? Enfim, o que ela vivenciou nesse período, né? E já na sua fase adulta, está vinculada mais às relações interpessoais, né, que desenvolvemos ao longo da vida. A qualidade dessas relações e também a qualidade dessas relações com os outros e também comigo, né? Como eu me relaciono comigo mesma, né? Comigo mesma, ó só. O quanto eu me comparo, né? O quanto eu me julgo, o quanto eu me critico, né? O quanto eu me avalio, né? Isso que irá determinar se a minha autoestima, né, é boa, né? Ou média, né? Ou baixa também, né? A gente fala de uma forma geral, né? Autoestima baixa, alta, positiva, negativa, elevada, enfim, é só uma forma de... são vários nomes para denominar a mesma coisa, né? Enfim. E como eu falei antes, né? A autoestima é volúvel, então ela é instável, né? Que quer dizer... num dia eu posso estar muito bem, né? Ter acontecido, como eu falei antes, coisas maravilhosas e me sentir capaz comigo mesmo, e no outro dia acontecer imprevistos e eu me sentir um fracasso, né? Fazendo comparações. Isso quer dizer que ela pode oscilar, né? Dependendo dos fatos que ocorrem na nossa vida e também em diferentes áreas da nossa vida, né? Ninguém é totalmente desprovido de autoestima. E todos somos capazes de desenvolvê-la, né? Para isso é preciso, lá como comentamos antes, né? Nos observar, né? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e ser mais gentil conosco, né? Com as nossas falhas e aceitar que somos pessoas, são seres imperfeitos, não sendo tão autocríticos, né? Entendendo que erramos e que também erramos também, né? E que às vezes não somos tão bons assim, ou não acertamos o tempo todo, e que os outros às vezes são melhores em algumas coisas e nós somos melhores em outras, né? E tá tudo bem com isso, né? Perceber isso e acolher isso, né? E agora... Oi? Nós temos um vídeo, né, Isabel? Mas eu só gostaria de falar de um exemplo, né, da autoestima, quando a baixa autoestima é construída ali na infância. Eu gosto muito de assistir são três, assim, a Voz da Razão, não sei se vocês conhecem, são três senhoras que falam da experiência de vida delas. E elas têm um canal no YouTube
E muitos jovens perguntam, né, de relacionamento, sexualidade, trabalho, várias questões são abordadas. E uma delas fala que quando ela era criança, a mãe dela falou para ela que ela era a menina mais feia que ela conhecia. Aí ela ficou tão chocada porque, cara, minha mãe tá falando isso para mim. Imagina as outras pessoas, o que elas pensam, né? E ela ficou anos na escola, até ensino médio, assim, no final, observando se ela encontrava alguém mais feia do que ela. Ficava comparando ela com as outras meninas. Então foi... Uau. É o estrago. Hoje adulta ela ri, né? E conseguiu isso, ela saiu de casa depois de um tempo, trabalhou, tudo, casou, teve uma vida bem tranquila. Ela conta disso, isso como afetou na vida dela. E fica carimbado na gente, né? As palavras, né? Quando a gente vai, tem algum projeto, algo diferente, os medos, né? Aquelas frases que vêm na mente, é difícil, né? É um trabalho bem ardoso para conseguir desconstruir isso. Porque isso tem muito a ver também com essas imagens de infância. E como são imagens de infância, elas se perpetuam na nossa mente e elas não evoluem às vezes. Quando a gente percebe isso, poxa, é uma imagem infantil, eu tenho que trabalhar isso, fica mais fácil. Mas se não, a gente lida com várias dessas imagens, vários desses medos, que são medos, a gente chama inconsciente, mas eles são medos infantis que a gente ainda leva na fase adulta, não ressignifica. Aí vale do adulto, como aconteceu com ela, conversar com essa imagem infantil e dizer assim, cara, você é bonita, você tem valor, você tem o seu potencial. Sim. São situações que eu acho que às vezes a gente acaba reagindo e nem sabendo, né? O porquê, o como. Simplesmente a situação acontece, reage e depois até se pergunta por que causou tanto impacto, né? Sim. E essa questão, né, dos pais e tal, a gente nem pode culpar eles, né? Porque é o aprendizado que eles tiveram que está sendo replicado, né? Então, a autoestima deles vai afetar as crianças, né? Vai estar passando diretamente, né? Exato. Mas tem como ser trabalhada, né? Sim, ainda bem, mais né? ou menos, mais ou menos. Tem pais e mães castradoras, né? Lembrem que existem pessoas que não conseguem lidar com essa questão de beleza dos filhos e mães existem essa questão perversas que vão lá e castram a filha dizendo assim, você não é bonita não, eu sou a mais bonita. Sim. E existe esse nível de maldade humana também. Não é todo mundo que é inocente nisso não. É maléfica. Fala, Dorita. Também, né? Estão me ouvindo? Sim, Dorita. Tá. Oi, boa noite. Boa noite. Tem as situações, né? A fala dos pais, né? Você não é capaz, ou você é burro, né? Essas marcam muito, né? Essa fala contundente, assim. Principalmente ligando à construção da autoconfiança que eu posso. E aí, muitas vezes, se desenvolve um ser com uma autocobrança excessiva, né? Um adulto aí, né? Com uma autocobrança, limiar de frustração muito baixo, né? Vai por aí, né? Essa questão também. Sim. Né? Vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, a nutricionista no meio dos ciclos. Essa questão ali de você não é capaz ou algo nesse sentido, né? A criança que tem alguma aversão alimentar ou é mais seletiva. Observe o comportamento dos pais. Alguém chega e oferece uma fruta, uma salada, independente, né? Um alimento diferente do que é o hábito domiciliar. Não, ele não come.
Não deixa nem a criança ter a oportunidade de conhecer o alimento, de se aproximar dele. Então, se a mãe ou o pai já simplesmente, né? Não, ele não come. Imagino que não passa na cabeça da criança, né? Ela deve pensar, não, isso não é para mim, isso não é alimento, isso não é bom. E ela só vai reforçando, né? Por isso que muitas vezes a criança em casa não come com os pais, mas quando vai na creche, todos os coleguinhas estão junto comendo, ela normalmente come de tudo. Então, às vezes é uma limitação dos pais que eles acabam aplicando nos filhos relacionada à alimentação, né? E a gente vê o impacto que isso tem. Olha só, tem um comentário emendado numa pergunta. A Juliana é esperta, né? Já aproveitou o embalo para comentar, perguntar. Aqui, ó. Vou ler para vocês, palestrante. É na socialização primária. Ah, vou contextualizar. A professora Juliane Bortese, nossa professora de sociologia. Vamos lá. É na socialização primária que aprendemos os valores sociais que levaremos conosco, às vezes, a vida inteira. Pergunta dela: como desconstruir esses valores? Eu acho que se experimentando, né? Eu acho que se questionando, analisando, né? O porquê, né? Como se construiu, né? Esses valores, né? O porquê que esses valores, porque faz sentido esses valores para ti. E eu acho que se experimentando, né? Tentando, peraí, eu posso ser diferente, né? Todo mundo pode mudar, todo mundo pode evoluir. Eu acho que daí é uma construção, né? Uma ressignificação. É preciso desconstruir, né? Algumas coisas que foram inseridas, né? Lá atrás e ressignificar, né? Através de novas experiências, né? Experimentando e vendo, poxa, né? Eu sou capaz, né? Eu não sou tão inútil quanto me falaram lá atrás, né? Eu não sou tão burra, né? Quanto me falaram lá atrás. Então, peraí, eu sou capaz, eu sou competente, né? E isso passa, e a partir do momento que você vai experimentando, vai tentando, vai vendo que você consegue, você passa a ter isso mais como um valor. Isabel, complemente aí. E também através do autoconhecimento, né? Saber o que gosta, o que quer, né? Diferente do que nos foi imposto, né, na infância ou a própria sociedade, né, que tem um padrão ali para seguir e tal. Exemplo, casar. Quantas pessoas que não querem casar? Mas a família fica pressionando e tal, que é uma questão deles, não minha, entende? E eu bancar isso, né? Não ter filhos, sabe? Então, e também educar eles, né? Que tem outras formas de se viver, né? Respeitar o espaço de cada um e tal. Mas é por aí mesmo que você comentou e eu acrescento com autoconhecimento. Perfeito. Nós entendemos a tua pergunta, não sei quem perguntou ali. Era isso, era dentro disso. Em últimos casos, se nada funcionar, usa a técnica do pai, mãe, vai se catar. E toca o baile. E a vida que segue. Isabel, quer te passar o teu vídeo? Só dá um stop no slide, daí eu consigo abrir aqui. Ah, sim. Ó, a Juliane confirmou, sim. Isso aí. Ah, beleza. Legal. Silêncio no estúdio, vou rodar um videozinho delas aqui. Se alguém puder confirmar para mim se aparece na tela, levanta a mão. O vídeo já está na tela? Confirma agora se tem o som. Sim. Beleza.
E aí, o que acharam, né, do vídeo? Querem comentar? Então, né, eu vou comentar alguma coisa, depois alguém quiser comentar também, fiquem à vontade, né? Quantas amarras, né, essa adolescente construiu, quantas coisas que ela trouxe, né, da sua infância ali para sua vida, né? Como é difícil, né? Como foi difícil acessar essa criança, né? Que foi tanto julgada, comparada, né? De forma extremamente negativa, né? Você é feia, né? Você não querá conseguir, ninguém gosta de você, ninguém te ama, né? E é preciso, né? Arrebentar, né? Desfazer, né? Quebrar essas correntes, né? Que muitas vezes aprisionam e paralisam, né? É preciso entender, né, que essa criança lá da infância, né, que não tinha como se proteger ou se defender, né, precisa entender que hoje você não é mais essa criança, né, que ela já não é mais, né, e que você pode, né, desconstruir e reconstruir, né, dar novos significados,
né, aquilo tudo e através de novas experiências, né, refazer, né, essa autoestima, né, melhorar, né. Alguém mais gostaria de comentar ali ou complementar? Complementando, né, um pouquinho, como eu Boa tinha noite. falado... Opa. Fala, Josi. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque a minha conexão aqui ela está um pouquinho falha. Mas vai lá, se arrisca. Dá para ouvir? Tem que ligar o microfone. Então, tá. Então, assim, muito bem, muito bacana esse vídeo. E ficou muito claro para mim, assim, que, claro, o meio e as nossas principais relações, né? As relações mais diretas, eu diria até, grande propulsor, né? São grandes propulsores aí de uma autoestima positiva ou do déficit de autoestima, né? E fica o desafio para a gente de como fazer com que essa criança, né, ela se desenvolva e as pessoas, depois que, enquanto adultas, possam pensar que ela existe, mas aquilo tudo não existe mais, né? Como fazer com que elas possam acreditarem, enfim, e se desenvolver enquanto adultas e se refazerem, se ressignificarem, né? E trabalhar nelas mesmas, assim, o que fizeram delas, né? Fica o desafio para nós. E esse vídeo foi bem importante, né? Porque vem muito de encontro desses fatores que vocês colocaram que determinam a nossa autoestima, né? A autoestima das pessoas de modo geral, a respeito do juízo que fazem de nós e a respeito do juízo que nós fazemos a nosso respeito, né? Então, fica o grande desafio, né? Então, essas relações diretas, ao meu ver, né, são muito importantes o que você fala, o que você transmite para o filho, ou o que o pai fala e transmitem para a criança, com certeza isso faz a diferença e isso a gente precisa estar frisando, assim. Porque eu acredito que hoje em dia ainda isso pode estar passando um pouco despercebido dos pais, né? Enquanto formadores e enquanto educadores. A gente podia estar falando um pouquinho mais a respeito disso, porque eu acho que ainda não é tão internalizado isso para eles, né? E fica um desafio para nós esclarecer um pouquinho mais o quanto a transmissão que eles tentam passar para os filhos, o quanto é importante nas fases iniciais. Ótima colocação. O Carlos ia falar alguma coisa, eu acho, né? Se eu não me engano. Eu tenho isso. Bem, eu acho que também é importante a gente imaginar e pensar. E a gente vai ter várias dessas imagens que a gente vai trocando dentro do movimento. Em que não necessariamente isso também houve um opressor, houve alguém que gerou isso na gente, mas simplesmente são imagens infantis que a gente vai trocando dentro do nosso desenvolvimento, né? Quantos de nós já não tiveram parte dessas imagens trocadas, puderam decidir sobre isso também. Então, parte desse processo é de autoconhecimento, sim, e eu acho que também que, mesmo na fase adulta, a gente mantém em alguns momentos, algumas imagens ainda dessa fase de infância. E que faz parte, né? Algumas estão num campo que a gente vai colocar ali, que a gente não consegue observar, que não consegue ter contato, e outras não, são mais fáceis. E a gente tem que também ter a seguinte noção: o nosso cérebro, por si só, ele é pessimista. Ele é um cérebro pessimista, é uma mente que grava muito mais fácil a situação de trauma. E eu não estou falando por uma teoria, mas sim por neurociência, ela grava, e, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, são otimizadores de memória. A gente grava mais fácil quando leva um susto.
É programado, né, para o pessimismo. Então, a nosso gente grava cérebro. situações também. Ele é programado, mas por quê? Porque nossa espécie precisou lidar. O que a gente vive hoje como sociedade, se a gente imaginar, nem que seja 2, 5 mil sociedade, é nada comparado Sim. com 300 mil anos de espécie e fora as outras que vivem. A gente às vezes coloca isso para 1 milhão de anos, a gente viveu na mesma forma. Faz 5 mil só, um suspiro que a gente mudou a forma de agir. Então, parte dessa desadaptação fala também com esse novo modo de viver que é em sociedade. As nossas sociedades eram menores, eram caçadores-coletores, era outra forma de viver. Até ia fazer uma pergunta, né, a respeito disso. Como tu comentou, Carlos, tem coisas que a gente acessa mais fácil e sabe as razões, né? E quando a gente simplesmente não sabe a razão, não consegue recordar, qual seria a forma de trabalhar esse sentimento, essa sensação, enfim. Se existe isso, Olha, se existe algum meio de... Eu vou responder bem rapidinho, daí depois a Almeriz e a Isabel dão continuidade, mas a gente tem que entender o seguinte, nem todas as nossas memórias são realmente nossas. A gente constrói, às vezes, com memória, com outras histórias, memórias de infância mesmo, elas são armazenadas pela gente, mas elas também são ouvidas, e a gente faz um bem bolado disso. Então, parte dessas memórias que a gente não consegue acessar, ela continua, vamos dizer assim, consciente. Não tem como você trabalhar. Agora, o que você consegue acessar, você pode reafirmar, você pode fazer, você pode reaprender aquilo ali. Você literalmente não é contar uma história para você, mas pensar de forma diferente. Olha, eu penso, por exemplo, sobre esse aspecto, mas hoje em dia isso me trouxe até aqui. Eu era gordinho, eu não fui, mas tudo bem. Eu era gordinho quando eu era mais novo, e hoje eu consegui o corpo que eu queria. O que eu aprendi com isso? Eu me construí dessa formatação, poxa, eu descobri que através da disciplina eu posso conseguir, e o que mais a disciplina me trouxe, por exemplo? Então, às vezes, é construir essa memória através de outros aspectos. Falou alguma coisa, consegue utilizar parte disso, Angélica? Sim, acho que dá para entender, sim. Eu queria fazer uma observação. Eu sou professora de artes e trabalho com crianças de 6º ano ao ensino médio. E gostei muito do vídeo. Provavelmente eu já vou utilizar ele essa semana, porque eu gosto muito de trabalhar essa questão da autoestima nas aulas de arte. E como eu trabalho com adolescentes, que é muito comum, né, nessa fase, assim, não se aceitar, né, ter várias crises em relação à sua aparência ou em relação ao comportamento, e eu tenho conseguido, assim, alguns eu vou chamar assim de algumas vitórias, assim, por desenvolver algumas atividades utilizando a arte, né, hipervalorizando, de repente, um trabalho de um aluno que acha que tudo é errado, que tudo tá, né, que não está bom, ou aqueles alunos que já vêm com um rótulo, né, esse é hiperativo, ele não serve para nada, ele não dá certo em nada, ele tira 0 em tudo. Então, com a arte eu consigo ainda, pelo menos, né, algumas pequenas vitórias, como eu chamei, de valorizar esse aluno, né, de resgatar esses valores que, de repente, na família e na escola, esses valores são colocados à prova, né. Mas eu tenho, assim, algumas dúvidas, gostaria até de saber se existem algumas sugestões, assim, como trabalhar com essa questão da autoestima nessa fase que é tão delicada. Você diz ali na infância mesmo, né? Ou você diz na escola? Na escola, na pré-adolescência, na verdade, que é a faixa etária com que eu trabalho. Eu acho que é dando voz, é ouvindo, né?
estimulando, né, perguntando, questionando, né, muito mais, conseguindo trazer o que essa criança tem de bom, né, talvez através da arte ou de outros talentos, mostrar que ela é capaz também, né, para conseguir desfazer e ressignificar algumas coisas que vão sendo, né, inseridas, né, desde o início ali nelas, né. Eu penso que através, lógico, eu acho que a arte é uma das coisas muito boas, né, um talento, eu acho que para muitos inatos e para muitos desenvolvidos, mas que é algo que a gente consegue se soltar, se libertar, né, não ser tão engendrado, né, não ser tão paralisado. Então, mas eu vejo que é muito mais trazer estratégias de autoconhecimento para elas, né, de trazer questionamentos, né, de pontos positivos, do que elas já fizeram de bom, né, do que, enfim, dessa nova construção mais positiva, eu acho que ajuda muito no desenvolvimento, né, essa escuta também, né, dar voz a essas crianças, né, que muitas vezes não tem em casa, né. Sim. Pegando tudo isso que a Angélica, que a Almerize falou, na psicologia positiva, resumindo tudo o que ela falou, a gente vai chamar isso de florescimento. Florescimento. O florescimento, é o flourishing, né? Que é esse processo de você conseguir transformar, às vezes, essa terra seca, transformar esse interior que não é valorizado em algo positivo. Então, isso que você está falando e que você traz, professora, é fantástico. A arte-terapia é algo, é lógico, é uma ciência também, pode ser estudada, mas ela traz algo incrível, que é fazer isso, fazer com que dessa terra seca, desse interior que não é valorizado, a gente consiga trazer uma pequena flor. A arte tem esse poder com muita facilidade e, ao mesmo tempo, quando a gente valoriza, quando a gente não olha esse rótulo, como você falou, assim, às vezes a criança vem rotulada e já vem estigmatizada. A primeira coisa, quando a gente olha para ela acima do rótulo, e isso vale para qualquer psicólogo, para qualquer pessoa, quando a gente consegue olhar a pessoa acima de um diagnóstico, a gente tem a possibilidade de fazer com que a gente realmente veja a essência, e ver a essência dela é ver, sim, parte dos problemas, mas parte das soluções. Eu acho que isso é um grande movimento que eu vou defender a psicologia positiva, né? Uhum. Que a psicologia positiva traz, que é o tamanho que a gente olha, às vezes, os problemas da pessoa. Ela tem sintomas, mas ela também tem um lado bom, um lado otimista que a gente precisa valorizar. E a professora está fazendo um excelente trabalho, né? Esse resgate de valorizar, né, os potenciais desses alunos e percebendo, né, no lugar de alguém aí. Então já está fazendo um trabalho bem legal, né, social, né, que a gente é um ser social, a gente precisa, né, disso. E isso acho que é esse caminho, né? Isso é uma imagem parental saudável. É daquele que olha, né, que a gente for imaginar a parte dessas imagens parentais, elas não estão ligadas só a pai e mãe, mas elas estão ligadas muitas vezes a um professor que vai olhar para ela e vai dizer assim, essa pessoa, poxa, quantos de nós não tiveram professores que olharam para a gente e disseram assim, poxa, legal isso que tu tá fazendo, cara. E uma palavrinha de um professor assim, bah, ganhei o dia, né? Sim. Porque às vezes é em cima de crítica, né? Então, o quão importante isso. Eu lembro sempre das aulas de arte, sempre eram coisas legais. Eu era uma criança muito criativa, então era da dislexia, então cada vez que eu ia escrever era terrível. Nossa. Mas das aulas de arte sempre a criatividade conseguia utilizar, encontrar professores que olham para a gente e desenvolvem parte dessa nossa potencialidade. Aqui, procura o mouse. Onde é que tá? Tira esse aqui. Procura o mouse, Daniela. Deixa eu fazer um comentário aqui, até vou aproveitar a fala da Isabela, porque olha só, estão falando de arte ou de
variação, categoria de arte, né? Eu vou pegar um exemplo até de ensino médio, assim, de trabalhos que não são exatamente da psicologia, mas que também são influenciados pela psicologia, com o trabalho das pedagogas, que é estratégias para elevar a autoestima de jovem, ou para recuperar a autoestima de jovem, ou para criar autoestima no jovem, né? E isso eu vi muito forte, que pelo menos 3 vertentes ali, as mais fortes, que direciona justamente, ó, se o jovem já tem uma pré-habilidade, alguma coisa que já está latente, ele já vai ser direcionado. Se ele não tem, mas tem interesse, também vai ser direcionado. Daí a gente sabe que tem os esportes, todo jovem que se envolve com esportes e dedicação, ele se ressalta, se destaca e eleva muito a autoestima. As artes no geral, aí eu vou pegar outros tipos de artes, por exemplo, no meu tempo de ensino médio, me desenvolvi nas artes musicais. Porra, achava o máximo. Autoestima elevadíssima, né? Podendo brincar, tocar, festivais da escola e tudo mais. Aí pega todas as variáveis de artes, né? Não apenas uma categoria. Uhum. Ciência é pensar, tem jovem que antigamente talvez era desdenhado o jovem inteligente, o CDF, o nerd. Hoje não, hoje é status, né? Inteligência, desenvolver assim, uma ou mais ciências ou áreas que estão sendo abordadas ali. E isso, quem sabe, são as professoras, né? Cumprem papel e suprem vários papéis que faltam muitas vezes ao jovem ali no cotidiano, né? Então, acho bem legal também essa proposta de trabalho da Isabela ali. Isabel, agora é contigo. Eu estou só tentando fazer a ponte para te continuar, que senão a gente não tem nem o tempo de passar também os conteúdos de vocês, né? Só um instantezinho, bem rapidinho, assim. Fala, né? A questão, né, da criança que vem para o consultório com a queixa, né, da desatenção, a hiperatividade. Você se aproxima dessa criança e percebe que ela é extremamente criativa, um grau de inteligência também, né, sofisticado, e muitas vezes os pais e a escola não estão preparados, né, para lidar com essa criança. Então, surgem os problemas, né, de inter-relação com os colegas, com os familiares, e essa questão bate direto na autoestima, né? É muito importante, né, o olhar da escola, né, e pais também, né, para perceber. Obrigada. Um trabalho em conjunto, né? Trabalhar com todos, escola, né, Obrigada. pais, bem importante. Isso aí. Então, né, continuando um pouquinho, né, o pensamento afeta como nós nos sentimos e, consequentemente, como nós agimos, né? Então, é a partir de algo que nos acontece ou de um pensamento que nos lembra determinada situação que damos um significado, né, a esse pensamento. E nós significamos a partir dessas nossas crenças, né? E com isso geramos uma emoção, né? E nos comportamos de determinada forma a partir, né, dessa emoção, né? Um exemplo aí é, sei lá, bati o carro e essa situação me gerou um pensamento, nossa, sempre acontece comigo, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E vai me gerar um sentimento de desespero, de tristeza, e com isso vai me gerar um comportamento de que, sei lá, nunca mais vou dirigir, vou passar semanas, né, mal, né? Ou posso também, né, bater o carro, levar um susto, descer do carro e olhar e dizer, nossa, ainda bem que ninguém se machucou, que bom, né? E esse é o meu pensamento, graças a Deus ninguém se machucou. E com isso, a minha emoção é de alívio, né? De susto, mas de alívio. E, bem, vida que segue, põe o carro para arrumar e tá tudo certo, né? Então, só para falar um pouquinho que os nossos pensamentos e as nossas crenças é o que determinam, né? Os nossos sentimentos e a nossa forma de agir, né? E no próximo slide ali, já passando, vou dar uma aceleradinha para não... né? Ali é só uma reflexão, né? Você se percebe, né, coerente com o que fala e faz, né? Então, o teu interior, né, está de acordo com o que você manifesta no mundo ou
com os valores, né? Os meus valores estão, ou os valores que eu acho que eu tenho, fazem parte das minhas ações, das minhas atitudes, né? A mesma coisa num atendimento, né, psicológico. Eu vou atender alguém que tem um comportamento explosivo, que é irritada, nervosa, enfim, eu digo para ela, nossa, vamos tentar exercitar mais a paciência, né? Vamos fazer meditação, faça respiração, pense antes de falar, se coloque no lugar do outro, né? E quando eu vou fazer isso, né, no meu dia a dia, eu não consigo, né? Eu sou irritada, explodo, enfim, né? É mais ou menos isso, né? O que eu quero fazer ali, a reflexão, né? Precisa ser congruente, né? Precisa ser coerente, né? Coerente o que eu falo com o que eu faço. Se não tem alguma coisa de errado aí, né? Vamos passar adiante ali no slide 7. As características, né? Nós temos algumas características de uma autoestima inadequada, né? Normalmente as pessoas que têm uma autoestima inadequada têm muito mais características, nós só colocamos algumas aí como exemplos, né? As pessoas temem correr riscos, né? Medo de não dar certo, de se frustrar, medo de arriscar, né? E esse medo acaba paralisando, né? A tendência também ao perfeccionismo, né? São pessoas críticas demais consigo e a autocobrança excessiva, né? Eu já fui, né? Eu ainda sou um pouco perfeccionista, já fui muito mais, e vejo como isso prejudica realmente, né, a nossa vida. Então, hoje eu vejo que até ela me ajuda, não me atrapalha mais tanto, mas o excesso realmente atrapalha muito a nossa vida, né? A necessidade de ser o centro das atenções, né? Pessoas que precisam ser as melhores, ter muitos amigos, estar sempre nas mídias, receber vários likes, né? Aí tem algo pegando, né? A gente sabe que não é normal isso, né? Eu precisar sempre de que alguém me coloque para cima, que alguém me diga que eu sou legal e tal. E o contrário disso também, né? O excesso de timidez também prejudica, né? Esse medo de se expor, de falar, de ser julgada, né? Então, o que os outros vão pensar. Então, a pessoa acaba se fechando demais e não socializando, né? Outra característica é se colocar como vítima, né? Culpando o outro pelos seus problemas, não se colocando como responsável, né, dos seus atos ou dos resultados desses atos, né? Então, isso aconteceu comigo porque a culpa é do outro. Se eu estou sofrendo, a culpa é do outro, né? Eu não consigo, né, perceber que eu sou responsável, né, do que eu faço da minha vida, né? Então, também é uma característica. Outra característica é o negativismo, né? Normalmente a pessoa tem um olhar negativo para o mundo e para si, né? No sentido de nada vai dar certo, a vida é difícil mesmo, tudo dá errado, para mim não tenho chance, enfim, né? Olha para o mundo de uma forma muito, muito ruim, né? Muito negativa. Outra característica também é o ciúme excessivo, né? Nas relações, tanto familiar, social ou relacionamentos, né? Amorosos, que gera muita desconfiança, que gera muita insegurança, né? Esse medo de ser trocado ou de ser abandonado, né? Que faz parte, né? Que constitui esse ciúme. Pessoas também que têm preocupação excessiva, né, com críticas e comentários dos outros, né, a seu respeito. Então, sempre fica pensando o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar das nossas atitudes, né, o que eu falei, o que eu fiz, sempre preocupados com o outro, né, com o posicionamento do outro, com a crítica do outro, com o julgamento do outro. E normalmente quem mais faz somos nós mesmos, né, nós mais que nos julgamos, nós mais que
que nos criticamos, né? Eu coloquei ali também a dificuldade, né, de dizer não, né? A dificuldade de dizer não, porque, né, normalmente tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de dizer não, né? Então, essa pessoa acaba se anulando, acaba no trabalho, trazendo mais... tendo mais trabalhos do que consegue executar, né? Então tem ali, às vezes, uma dificuldade em se dar bem, porque acaba aceitando tudo, né? De sim para tudo e, e acaba não dando conta, né? Ou nas relações, acabam se anulando, né? Acabam dizendo sim para o outro e não para si, né? O excesso de comparação, que é o que nós falamos aí bastante, também é uma característica negativa, né? O excesso de comparação com o outro, né? Sempre achando que o outro é melhor, o outro é mais inteligente, o outro é mais bonito, né? E, lógico, né? Fomos ensinados desde crianças a fazer, né, essas comparações, né? Onde já lá desde bebezinho, olha, nossa, ela tem a cara da mãe, né? Olha, ele tem o temperamento do pai, olha só, a cor do olho é igual da avó, né? Então, a gente foi ensinado a isso, né? Nós fazemos isso, sim, o tempo todo. O problema é quando isso se torna demais, né? Algo muito que atrapalha demais a nossa vida, né? E ali nós temos ainda, o próximo slide, nós temos uma reflexão, né? Você se encoraja a dar passos mais largos, né, em direção ao que você quer, né? Você se arrisca, né? Você enfrenta os obstáculos, né? Ou desiste pelo medo de não dar certo e deixa o medo te dominar, né? E de forma a te paralisar até, né? Ficando numa zona de conforto, que é mais um desconforto, porque muitas vezes, né, eu fico nesse lugar por ser um lugar conhecido, por ser um lugar familiar, um lugar de sofrimento, de frustração, mas que eu já me acostumei, então eu não me arrisco, né? E como exemplo disso eu tenho, né, o desafio do Marcos aí, com a parceria da Isabel, para falar um pouco de autoestima, né? Que para mim realmente foi um passo grande conseguir me expor um pouco mais, né? Então, aí eu deixo essa reflexão, né? Você se encoraja a dar passos largos, né? Em direção, você se arrisca, em direção ao que você quer, você se arrisca, né? E passo a palavra para a Isabel aí. Muito bom, Almerize. Adorei. Então, vamos continuar. Eu vou falar um pouquinho de como a autoestima influencia a sua vida. Então, eu trouxe alguns exemplos, mas o nível da sua autoestima influencia em todas as áreas da vida, de forma positiva ou negativa, como a Almerize vinha comentando. Então, o primeiro exemplo é na vida pessoal. Então, eu gostaria que vocês refletissem comigo, né? Quais são as coisas boas que fazemos para as pessoas que nós gostamos? São essas mesmas coisas que precisamos fazer conosco mesmo. Então, tudo que eu faço para o outro, uma pessoa que eu gosto, eu vou fazer para mim. Então, como você se trata, né? Como você trata o outro? A gente não dá atenção para a pessoa querida, trata ela gentilmente, cordialmente. A gente motiva ela quando tem problemas, alguns problemas, né, pessoais ou conflitos para serem resolvidos, né? Vai lá, você consegue, já conseguiu tantas coisas bacanas na sua vida. Se valoriza, né? Valoriza os pontos positivos, as coisas que aconteceram. Respeita a pessoa, né, da forma que ela é, com alguma deficiência, se é bonita, se é feio, se não ela é tão inteligente. A gente respeita muito essa pessoa. Então, da mesma forma conosco,
quando nós temos, né, os nossos problemas, a forma de como a gente é. Se sente merecedora, né, do que já conseguiu atingir ou que tem aí projetos para frentes grandes, então, né, dá todos também ali a motivação para que ela consiga ter isso e mereça. A forma que se aceita como ela é e se busca o crescimento pessoal. Aí quando a gente vai dar um presente para uma pessoa querida, por exemplo, um sabonete, eu vou lá no Boticário, na Natura, e escolho um sabonete cheiroso, mais caro e tal. Mas eu lá em casa estou usando Dove, Lux, Rexona, um mais simples, né? Porque não mereço isso, né? Ou é caro e tal, não me importa comigo. O outro, sim. Então, essas questões que eu gostaria que vocês refletissem. Proporcionar boas experiências de crescimento com pessoas, né, importantes, que a gente goste, ou um curso, né, investir na sabedoria, conhecimento, na diversão, né, ter esses momentos, essas experiências para depois, como lá as vozes da razão, compartilhar para o mundo, né, e ajudar pessoas também a sair disso. Então, a gente se dá esse presente, entende? De proporcionar essas experiências, momentos, diversão, enfim, coisas que tragam para você mesmo aspectos agradáveis e positivos. E ainda na vida pessoal, eu só consigo confiar em alguém que se mostra correto, honesto e, mais importante, que cumpra as promessas que fez, e ao mesmo com nós mesmos. Se eu não cumprir as promessas que faço para mim mesmo ou para o outro, né, a minha autoconfiança vai lá embaixo, vai lá no pé. Então, aquelas promessas que eu faço lá no início do ano, né, esse ano eu vou caminhar, começar a fazer exercícios físicos, vou emagrecer e tal. Hoje estamos 9 meses do ano e eu ainda não fiz isso. Então, o que eu estou prometendo para mim e não cumpro? Isso afeta muito, ou eleva, né, a autoestima se eu cumprir e tal. E entender também que existe pessoas com diferentes maneiras de ser, né? Mas ao mesmo tempo tão parecida conosco. Então, sair dessa bolha nossa, né, de ficar só ali remoendo, né? Sair disso, conhecer outras pessoas, outras realidades, outras experiências, que a vivência do outro, quando eu começo a interagir, isso vai me fortificando, eu vou vendo comportamentos ou experiências que foram interessantes para eles, que eu posso trazer para mim. Então, essa relação, né, social, né, nas amizades e tal, ajuda muito. Eu coloquei também impor, né, como eu imponho os limites, né, para mim, né, ou eu congelo e aceito o que a outra pessoa está impondo, né, a Almerice trouxe um pouquinho isso, né, saber dizer não e ao que não quer, né, a questão do autoconhecimento e saber que cada pessoa tem, né, as suas necessidades, eu tenho as minhas necessidades, então respeitar isso. Na vida profissional, no quanto você acredita ser capaz de realizar suas atividades profissionais. Né? Acredita ou ainda trabalha, faz tudo certinho e acha que não está legal. Às vezes a gente ganha presentes, elogios, mas ainda não é suficiente. Então, isso é muito importante. Na maneira como você lida com críticas de colegas ou superiores, né, no trabalho. Né? Fica agressivo, xinga, ou aceita, né, reflete, agradece. Isso é muito importante para a gente estar melhorando, né, as nossas habilidades, forma de agir com o outro, é muito importante isso.
uma época quando as pessoas, bem na adolescência, início da adultidade, quando eu recebia críticas, ficava super chateada, né? Quem é essa pessoa para falar isso de mim? Hoje já agradeço, isso é muito importante, é que vem a questão do amadurecimento, né? É a questão nossa, né? De ouvir, agradecer e refletir depois se faz sentido ou não, né? Mas é muito importante. E a forma como o outro nos vê, a gente tem uma visão de nós que o outro ele não tem, né? Vê características ou coisas a melhorar que a gente nunca sozinho conseguiria. Teve uma época, vai fugir um pouquinho da questão do trabalho, né? Mas eu fui sempre bem magrecelona, até a adolescência. Depois eu engordei umas 3 vezes mais o meu peso. E eu só me dei conta que eu estava obesa, né, que eu estava acima do meu peso, quando a minha irmã não me reconheceu, ela perguntou para mim de mim, imagina. E quando um amigo meu disse, Isa, que saudade de quando você era magra. Se não fossem essas pontuações, eu não iria tomar uma atitude. Na semana, no mesmo dia, naquela semana iniciei a fazer regime, me cuidar mais, fazer atividade física e pensar nisso. Então é muito importante as pontuações que vêm do outro. Como que você se enxerga diante dos colegas, né, no trabalho? Como inferior, igual ou superior? Essa é uma questão importante para a gente refletir, né? E valorizar todos eles, né? A gente aprende com todo mundo, né? Com a pessoa lá que faz a limpeza, que é um trabalho super importante, até o dono da empresa. Então, ter uma relação legal com eles e aprender, né? Não se sentir menor ou maior e tal, pisar em cima dos outros. Nas realizações que você almeja profissionalmente, né? Está se preparando, continua estudando ou está paralisado? Está na zona de conforto? Está de olho em outras oportunidades? Pretende um cargo maior na empresa? Como que é isso? Na vida financeira, como está? Tem dívidas? Só consegue pagar as contas do mês? Já tem um pé de meia? Está pensando em fazer investimentos? Como que está sendo isso na sua vida? E os projetos futuros? Né? Pós-aposentadoria ou aqui de 5, 6 anos? Como que está sendo? Isso tudo afeta positivo ou negativo na nossa autoestima. Eu tenho uma colega que ela é psicóloga e ela está pensando, essa semana ela falou para mim que aqui ela está com projetos novos e tal, bem diferente da área dela, e que ela vai atuar. Achei bem legal isso, ela já tem acho que uns 50 e poucos anos. Então, está se preparando aí com outros projetos, acho bem interessante. Eu acompanho muito o Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, ele trabalha com criatividade. Aí eu fiz um curso e tem um grupo no WhatsApp com os alunos, né, que fizeram o curso. Aí eles jogaram lá uma pergunta: qual a tua formação e qual é a tua atuação? E várias pessoas colocaram uma formação totalmente diferente do que eles atuam hoje. Então, a importância de você fazer o que você gosta, entende? Nem que seja mais para frente. Hoje não pode e tal, mas pensar isso futuramente. Você reconhece suas habilidades e competências? Essa é uma perguntinha aí para vocês refletirem. Ou se alguém quiser compartilhar alguma coisa.
das suas vivências. Eu trabalhei muito tempo em agência de empregos e a gente sempre faz as perguntas, né, ali das competências, habilidades e tal. E como as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso nelas. Então, o que vinha... Eu diria até que é um pouquinho mais, né, Isabel? Não são só as pessoas que têm essa dificuldade. Se a gente for imaginar, enquanto ciência, a psicologia também tem dificuldade de observar o que é o que por exemplo, quem de nós estudou autoestima na faculdade? Sim. A gente pode ter visto até uma matéria e tal, mas não existem matérias, vamos chamar assim, de edificação, matérias de alto desempenho. Quando vocês vão falando, é lógico, eu vou construindo, eu tenho uma concha inteira aqui do que vocês vão falando com a psicologia positiva, é muito claro isso para mim. Então, só que o diferencial é a quantidade de temas que vocês estão trabalhando. Para mim, a autoestima é um apanhado de muita coisa que dá para ser trabalhado de forma específica. Mas nesse aspecto, não, sim, só pela sociedade a gente tem uma facilidade muito grande de observar aspectos negativos e poucas virtudes, poucas qualidades da pessoa, mas enquanto a faculdade aprendeu a olhar muito para o erro, para o sintoma e não para a parte funcional dessa mente, da pessoa. A gente não aprendeu sobre otimismo, sobre emoções positivas, sobre emoções negativas, a gente aprendeu vários, sobre medo, sobre ansiedade, mas como a gente consegue fazer essa ponte, que é levar a pessoa a sair de um sentimento negativo, a gente diz para ela, seja mais amoroso. Mas existe hoje teoria dentro da psicologia sobre um amor científico, sobre como a gente trabalhar. Infelizmente, a sociedade não, a faculdade não deu parte desse material. E ainda hoje não dá. A gente ainda vai demorar, quem sabe, mais 1 ou 2 gerações para a faculdade começar a se implementar assim, poxa, eu preciso que a pessoa saiba o que é um sentimento negativo, que ela estude isso, para que ela possa falar para outra pessoa para gerar realmente, até para que ela consiga verificar, porque senão a pessoa vai ficar ali, eu vou gerar orgulho, por exemplo. Como eu faço para gerar orgulho sem ser o orgulho do senso comum? Como eu faço para gerar autorreconhecimento sem ser algo que não pareça livro de autoajuda? Então, essa parte eu acho que é importante que a gente se atenha também. Isabel. Oi? Tem uma colega nossa aqui, a Vanessa, ela lançou uma solicitação que é uma pergunta. Eu vou ler porque eu acho que tem a ver com até essa questão, essa tua reflexão da tela ali. Questão da Vanessa. Boa noite. Se for possível a resposta, vou colocar para os palestrantes responder, tá? Tenho na família um adulto com dislexia que sofreu muito bullying desde a infância na escola e da família que chamava de burro, incapaz, e tem baixa autoestima. No entanto, ele é muito inteligente e faz coisas extraordinárias, o admiro, sou fã dele. Para ajudar uma pessoa assim, teria um passo a passo ou algum método para tentar reverter essa dor dele e que possa aumentar a autoestima? Joguei para vocês a batata quente. Eu não ouvi no início, Marcos, a pergunta dela. Ela está citando um caso real de uma pessoa que tem baixa autoestima, que sofre escola, sofre de dislexia, a família chamava de burro, de incapaz, só que ela conhece a pessoa, essa pessoa é adulta hoje, né? Ela conhece a pessoa e diz que essa pessoa é muito inteligente e faz coisas extraordinárias. Então ela está perguntando, como é que ajuda uma pessoa nesse sentido? Uma pessoa é adulta, sofre dislexia, sofreu muito bullying, tem baixa autoestima. Ela está perguntando se tem algum método para tentar reverter essa dor dele, algum passo a passo que possa ajudar. Ou dicas, né? Então, né, eu vejo que sozinho é muito difícil, né? Depois de ter passado por tantos traumas aí, enfim, eu também tenho um pouco de dislexia e eu fui descobrir isso também em terapia. E eu vejo o quanto foi mudando na minha vida. Eu acho que o saber disso
já quebra um pouco essa questão de, você é burro. Não, quer dizer que você vai ter que estudar mais do que os outros, tentar achar formas diferentes, gravar áudios, aulas, vai ter que desdobrar de formas diferentes para tentar entender melhor o assunto e que você tem essa capacidade tanto como os outros, né? Então, eu vejo, assim, em traumas, assim, em situações onde realmente a autoestima ela está muito baixa, ela está sendo muito afetada, às vezes sozinho, né? Ou com a ajuda de alguém que não tenha tanto entendimento, não vai conseguir, né? Eu acho que a psicoterapia, nesse momento, seria ideal para que ele conseguisse desenvolver, né? Através de ferramentas, né? Através de análise de pensamentos, de análise de comportamento, através de várias outras coisas e experimentando devagarinho dentro da terapia, formas de se autoconhecer e de ver que ele é capaz, né? Que realmente, né, o que ela enxerga é verdade, não é só para puxar saquismo, né? Então, é muito trabalhar, eu acho que quais são essas habilidades, quais são essas competências dele, o que ele faz bem, né? E desmistificar essa coisa de burro, né? Quando a gente fala em bullying, também é algo muito forte, né? Tá muito ali, é muito difícil eu não acreditar em algo que foi me dito tantas vezes como verdade, e isso passa a ser uma verdade para mim, né? É difícil, então, por isso que eu digo, é muito difícil nesse momento dar conta disso sozinho ou com alguém que não tenha tanta experiência, né? Eu diria nesse momento para ela, para realmente procurar, né, um psicólogo para fazer um trabalho legal. Que pode ser que consiga sozinho, sim, pode ser que consiga, mas ela vai ter que buscar muito conhecimento, né, para conseguir lidar de uma forma, para conseguir ajudar, né, realmente. Né? Mas, Isabel, continua aí. Eu concordo contigo, Almerice, porque ele já faz bastante ações, né, que ele gosta, né, se sente importante e tal, e não está, né, reconhecendo que ele não é aquilo que foi imposto para ele, né? Então, precisa de uma ajuda especializada. Vamos lá. No relacionamento amoroso, então, interfere positivo ou negativo, né? No quanto você se sente segura de si mesmo, merecedora de ser amada, capaz e confiante de estar ao lado de alguém especial, né? Sem se sentir inferior no relacionamento. Né? Estar com alguém especial, inteligente, tem formações, autoestima elevada e tal. E como que se sente aí o outro diante disso? Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Como que o casal, eles são parceiros, né? Como é a parceria de vocês? Né? Apoiam o projeto um do outro? Né? As atividades domésticas e contas da casa é também dividido? Ou fica só nas costas de um? Né? Hoje já os casais mais jovens, alguns, né, já estão aí tendo essa parceria com a esposa para não sobrecarregar, né, nenhum dos dois, para poder investir nas coisas que gosta, nos projetos. A questão do respeito dos hobbies, né, cada um permanecer fazendo o que gosta. Muitos casais eu vejo que eles, quando estão juntos, só vivem o mundo ali deles. Abandonam os amigos, os projetos. E se acontecer de se separar, o sofrimento é muito grande. Então, a importância, né, de quando estar juntos, né, manter, né, os relacionamentos. Se gosta de sair com as amigas, vai. O marido gosta de ter algum esporte, alguma coisa,
deixe, apoie, isso é muito importante. Quando a gente casa ou vive junto com alguém, nós somos em 3 coisas para pensar a mais, que são, né, esses projetos de um e do outro, e o projeto como casal, né? Cada um com o seu trabalho, os hobbies, o outro também, e tem mais o projeto do casal. Então, são 3 coisas para cuidar mais e respeitar, né, isso. E isso gera uma independência, né, que é a questão ali, né, de cada um viver, né, não ficar dependendo da felicidade que o outro, né, coloque nas mãos, né, a felicidade no outro. A felicidade é responsabilidade minha, né, não é mais da família, do parceiro, dos amigos e tal. Então, a baixa autoestima geralmente estão presentes os sentimentos de insegurança, os ciúmes. O ciúme não é bom para ninguém, né? A Melissa comentou antes um pouquinho. A pessoa fica ali obcecada, acompanhando o celular do marido, né? O outro às vezes sai ou, né, fica com medo de conversar com alguém. Então isso não é legal. É questão daí de se sentir inferior ao outro. Então, ele interfere, né? Positivo ou negativo. E também, por último, na qualidade de vida, que é a forma como você vive o lazer, né? Está investindo em viagens, passeios, ir na praia, assistir um filme, descansar, né? Como está sendo isso na sua vida? Cuida da sua saúde física, faz exercícios físicos, tem uma alimentação saudável, como que anda o sono, sexo e o emocional. Tem investido, né, nas emoções positivas, busca, né, de ajuda de psicólogo. A gente vai muito, né, tem o dentista cada tempo, o ginecologista, e o psicólogo é da mesma forma, né? Então, ele não é só para quando está com problemas sérios, né? Tem alguma decisão para tomar, né? Uma tomada de decisão que seja muito importante para você, né? Melhorar uma habilidade. Então, são para várias, né, questões. E busca de ser feliz, né? Como que está sendo? Né? Tá meditando, tem a questão do perdão, perdoar a si mesmo, o outro, o desapego do que não te leva para frente, né? Das pessoas que não te acrescentam, né? Que não te ajudam a avançar na sua vida, né? Passar mais tempo com os amigos. E tem a questão de sorrir também, eu trouxe na qualidade de vida. Essa semana eu vi uma palestra de uma nutricionista que ela trouxe os benefícios do sorrir. Eu vou até apresentar para vocês. Ela diz que o sorriso ele faz detox na pele, emagrece, pois tem efeito analgésico, pois libera endorfina e reforça o sistema imunológico. Então, o riso ele desinflama, a gordura ela é uma inflamação. O sorriso ele faz o inverso. Facilita a digestão, ajuda na prisão de ventre, aumenta as contrações do músculo abdominal, diminui a insônia, aumenta a autoestima, pois rejuvenesce a pele, por levar mais sangue e nutrientes, né, para a pele. Então, quando você ri e fica vermelho, melhor ainda.
Então, tem a sensação de pele, a pessoa ela se sente mais bonita. Então, veja só quantas coisas que você não paga, que é gratuito, né? O exemplo ali do sorriso, ou uma atividade física que também tem vários benefícios. Então, a gente se apropriar dessas coisas. Até vou fazer um comentário dessa parte. Sim, Que ali, no que tu leu, fala muito, né? Prisão de ventre, digestão, então tem vários pontos que, se a gente observar, são todos relacionados ao intestino. E existe uma conexão direta, né? Um eixo intestino-cérebro, então muitas das emoções, ou mesmo, até mesmo essa questão de depressão, se fala hoje em modulação intestinal. Então, o que a alimentação pode auxiliar, para auxiliar também na questão dos sentimentos, das emoções, porque são reações químicas, né? Nosso corpo é basicamente formado por isso. Então, uma boa alimentação, ela vai se interferir, ela vai ter um papel direto ali. Até mesmo do que a gente come, de eu aproveitar o melhor dos nutrientes, né? Porque se eu não tenho uma alimentação equilibrada, de uma certa forma eu posso até comer uma maçã no dia. Mas se todo o restante eu não comer alimentos bons para o meu corpo, aquela maçã talvez não seja 100% aproveitada, né? Porque vai dificultar a biodisponibilidade dela. Então, com certeza é muito verdade que ela colocou. Se fala, né, hoje em dia, né, Angélica, sobre o sistema nervoso entérico, que é essa utilização do intestino e do cérebro. Exato. Imagina quanto tempo a gente deixou isso de lado e quanto tempo a gente literalmente cortou, né? A gente continuar com Descartes, né? Cortando a cabeça da pessoa e achando que o corpo não tem influência na questão hormonal, na questão sobre dopamina, por exemplo, é um dos neurônios que são produzidos e recebidos ali. O quão complexo é isso, né? A gente achar que consegue, por exemplo, com uma alimentação ruim, com uma alimentação estéril, ter uma boa saúde mental ainda assim. Exato. Não dá para separar, né? É um conjunto, é um todo. E até acho que é por isso que se fala tanto, né? A nutrição é o equilíbrio. Então, não é a partir de uma restrição que você vai conseguir uma boa saúde, de fato. Você precisa ter uma oferta ampla, né? Então, eu acho que da mesma forma que se fala nas emoções, a gente vive diversas emoções e, de uma certa forma, a gente precisa aprender a equilibrar elas. Na alimentação não é diferente. E elas têm essa conexão muito forte. Então, a gente precisa dar mais atenção a isso. Esses exemplos que eu dei ali da qualidade de vida, a vida pessoal, amorosa, profissional, um está interligando o outro. Né? Tem, como vocês colocaram ali da alimentação, né? Ela beneficia, né? A saúde mental, a física, a qualidade de vida, né? Tem todo esse conjunto que acontece. Então, começar a focar mais nos aspectos positivos da vida, valorizando as coisas simples que nos acontecem todos os dias. Né? Perceber isso, que a gente acha que a felicidade é só lá na frente, algo muito distante. E não, isso está acontecendo a todo momento. Então, ele é um treino e precisa ser exercitado diariamente. Essas pequenas coisas que vão aumentando a autoestima e mesmo para a gente se autoconhecer, né? Todas essas questões, esses exemplos, é importante observar, comparar, verificar se é bom, se não é, e escrever isso. Agora, diante de tudo que a gente conversou até o momento, nós gostaríamos de fazer uma enquete com vocês para verificar como que anda a autoestima de vocês. Ok? Tenho medo. Tem que finalizar aqui, né? Ou não? Não, pode deixar. Tá, beleza. Estou abrindo, só confirme se aparece na tela de vocês. Só tem uma opção que pode escolher, hein? Tá valendo. Minha nossa, dá até medo de ver o gráfico rolando aqui.
Tá. Não, mas eu vou liberar o resultado, porque agora deu bastante participações aí. Não se assustem com o resultado. Tá? Tá aparecendo para vocês? Sim. Percentual. Olha a autoestima dessa galera, né? Eita, povo de autoestima baixa, né? 30%. Moderada, 54%. E o pessoal que se acha pra caramba, 15%. É isso aí, galera. Mas é como a gente conversou, né? A moderada é que mais aparecem, né? A alta, 15%. Baixa tem bastante, né? Que a autoestima moderada é aquela que você percebe, né? Que é baixa, que precisa fazer alguma coisa, já está fazendo alguma coisa, né, já tem um resultado aí, começando a dar algum resultado. Agora a baixa eu achei bastante. Esse nosso momento também, né, dessa pandemia, essa situação toda, né, essa ansiedade com o que vai acontecer, essa doença, né, a nossa situação financeira, eu acho que tem tudo isso que envolve nesse momento também, né, uma queda, um descuido, né, com nós mesmos, e eu acho que nesse momento é até natural e a gente percebe isso na procura, né, de atendimentos nos consultórios, o aumento que deu, né, na procura, justamente por não conseguir lidar nesse momento com tantas coisas, né, com tantos medos, né, e então é natural que a gente se sinta um pouco menos capaz, ou que duvide um pouco da nossa capacidade, ou que, enfim, é natural. Agora, a mediana ali é porque algumas coisas, em alguns momentos, né, tá bom, ou algumas áreas da vida tá legal, em outras a gente percebe que tem mudanças que às vezes no momento não dá para fazer, bem como, né, a nossa situação mais em profissão hoje, né, que às vezes se tu tavas com vontade de sair do emprego, mudar de profissão, nesse não é o momento, então, né, tem tudo isso que às vezes acaba atrapalhando. Então, nesse momento de pandemia aí, faz, eu acho que sentido a gente estar um pouco mais descuidado, né? Mas que a gente precisa, eu acho que a partir de todas essas dicas, de todas essas conversas, começar realmente a buscar isso novamente, né? A fazer pequenas ações que nos deixam bem, né? Que nos fazem bem e analisar como está a nossa vida, né? O quanto que eu estou me doando, o que eu preciso aprender, tem tantos cursos aí, tem tanta coisa que a gente pode estar investindo em nós mesmos, eu acho que tem tudo para a gente começar a elevar um pouco mais, né? Sim, e também o contato com pessoas, né, que nós brasileiros adoramos, né, um abraço. Um abraço. Estar com as pessoas, né? E esse momento que a gente está longe, né, um do outro, afeta, né, bastante. Muito bom. Então, eu trouxe algumas dicas para vocês. Pensar positivo é melhor que pensar negativo. Isso a gente não tem dúvida. Mas o resultado mesmo ocorre fazendo ações positivas. Ações que deixam orgulhosa de si mesma. Então, eu nem gosto muito de trazer frases de eu sou bonita, olhar no espelho, né? Você é orgulhosa e tal. Acho que isso não funciona. Até pode funcionar, né? Mas não com um resultado... Não é tão genuíno, né? Isso, Então, são as ações que deixam... ações que fazem, né? Que deixam você orgulhosa. Então, se a autoestima baixa é o resultado de atitudes repetidas, né? Atitudes repetidas que não te deixam orgulhoso de si mesma, então, para melhorar a autoestima, é aumentar as atitudes que te deixam orgulhosa de si mesma. Essas atitudes podem começar bem pequenininhas, como fazer exercícios físicos, sei lá, começar 20 minutos por dia, ou 10 minutos que seja por dia. Por dia ou três vezes por semana, você vai escolher. E exercícios que você goste, que te dê prazer.
Eles orientam muito para autoestima exercícios aeróbicos, que são corridas, andar de bike, dançar, descer e subir escadas, polichinelo, pular corda, que movimenta o corpo. Então, esses exercícios pode até fazer em casa agora na quarentena. Então, começar 20 dias, se programar e se prometer, cumprir, né? Colocar na agenda, tudo começar e depois vai aumentando aos pouquinhos conforme, né, você vai conseguindo. Meditar, fazer leituras, convidar uma amiga para um café online agora, né? Ou amigos para sair, organizar a casa ou o ambiente de trabalho, né? Isso deixa a gente... É muito gostoso quando a gente organiza, joga fora aqueles bagulhos que você não utiliza mais. Ajuda bastante na autoestima. Aí depois, né, são essas atividades que exigem pouco tempo e energia, mas que podem fazer sentir muito orgulho de si mesmo. E depois vai passando para outros, né, projetos maiores e projetos que estão há anos lá engavetado, né? Começar aos pouquinhos, né, desenhando, descrevendo, né, colocar um tempo aí semanal para pensar sobre isso, né, ou colocar em prática mesmo. Se vai dar certo ou não, não interessa, né? É importante que você inicie isso. E praticar a autocompaixão também. Então, o que é autocompaixão? É agir da mesma maneira que agiria com um amigo durante um período difícil de sofrimento, como os exemplos lá no início que eu coloquei para vocês. Ao invés de julgar e criticar a si mesmo por suas deficiências, a autocompaixão ela permite que você seja gentil e compreensivo diante das suas falhas. Então, a capacidade de conseguir ver e aceitar o próprio percurso, né, a própria história de vida, bem como os pensamentos e os sentimentos, adotar uma postura de parar de se criticar, condenar, se rejeitar. E uma coisa colocar é que é fácil a gente gostar de nós mesmos e dos outros quando nós estamos bem e vencendo aí na vida. Agora, o difícil mesmo é quando tem os erros, as dificuldades, então, onde que exige mais de nós dessa autocompaixão e colocar em prática, né, constante, né? Não só quando você está bem e tal, mas valorizar nesses momentos difíceis que nós passamos. E para encerrar, nós trouxemos uma frase aqui, umas frases de reflexão. Pensamentos negativos como eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, entre outros pensamentos, só servem para diminuir a sua autoestima. Então, como a gente colocou, fazer as ações também, né? Você não pode mudar o passado, nem como as pessoas te trataram, mas você pode mudar o momento presente e a maneira como você se trata. Então, a questão ali que a Almerise trouxe, que a responsabilidade é nossa a partir de agora, né? Se não consegue ir sozinha, com a ajuda de amigos, né, busque um profissional para auxiliar. Liberte-se das correntes, né, como lá no vídeo, se ame, se cuide e se valorize. Você merece a sua autoestima também. E os nossos contatos, caso vocês precisem, né, de dicas, alguma coisa a mais, fiquem à vontade. Muito bom. Pessoal, 5 minutos agora para fechar o caixa. Liberdade, abre o microfone, vídeo, conversem com elas, vazar. Aproveita. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer, né? Foi excelente, muito bom, né? Refletir, pensar, né, sobre a autoestima, né? Minha
né, e dos outros, né? Foi riquíssimo, adorei. Legal, Dorita. Muito bom ter você aqui. Eu também queria agradecer. E acho que é bem isso, a gente precisa ter ações, né? Colocar em prática. E achei muito importante uma coisa que você falou sobre se comprometer consigo mesmo, né? Porque a gente avalia os outros, se eles cumprem o que eles nos prometem, mas às vezes a gente não faz o mesmo exercício com a gente, né? Então, quanto isso é importante. Legal. Eu queria parabenizar, foi bem bacana. Eu diria que tudo que vocês falaram de uma forma estruturada, de forma diferente, uma forma não minimizar de forma alguma, mas com um conceito e com uma amplitude maior, se estuda dentro da psicologia positiva. Tudo assim, do início ao fim. A formatação é que ela não é tão compilada, ela é mais aberta e isso é dividido em diversas áreas distintas. E daí se propõem coisas também distintas. Acho que, quem sabe, em algum momento, possa ser interessante para entender um pouquinho mais e aumentar um pouquinho. Essa autoestima pode ser fundamentada em outros campos, como autorrealização, como propósito, como significado, como sentimentos positivos, como relações positivas. Então, eu incentivo vocês a conhecerem um pouquinho sobre isso e mergulhar também sobre esses aspectos positivos que a gente tem e poder dar um passo além. Legal. Obrigada. Com certeza vamos estudar um pouco mais assim sobre a psicologia positiva. Eu acho que faz todo o sentido realmente, né? Tem o conceito da autocompaixão, né? Eu vi muito o pessoal da psicologia positiva falando. É uma terapia de terceira onda comportamental que trabalha a questão da autocompaixão. É uma terapia. E eu acho que eles utilizam para autoestima, né, Carlos? Não é trabalhado como conceito de autoestima. É trabalhado com o conceito de autoaceitação e de autocompaixão. Sim. Muito Beleza. bom. Obrigada, Carlos. Isabel, Pessoal, abração. Considerações finais de vocês duas aí. Fiquem à vontade. Agora é propaganda. Mexam. Eu agradeço todas e todos que participaram. Achei bem interessante, ainda mais agora, né, que tem live de tudo que é tipo Netflix para concorrer. Não é fácil, né, Almerize? Verdade. E muito bom estar aqui com vocês, né, por vocês terem participado também. E eu gostaria de falar que eu tenho um projeto que se chama Humana Desenvolvimento Pessoal, que eu trabalho com oportunidades profissionais, autoconhecimento, autoestima. Se vocês quiserem conhecer, tem as páginas no Facebook e no Instagram, lá onde eu coloco bastante informações também, né? Tem mais dicas, atividades, tem bastante material lá educativo para vocês conhecerem, tá bom? Agradeço, foi muito bom. Então, eu também agradeço a todos a atenção e obrigada, Marcos, né, por esse empurrão, assim, pela oportunidade. E quero dizer, né, que eu atendo também em Dayal e Blumenau, né, na Clínica Equilíbrio, em Dayal, na Clínica Radiance. Trabalho, né, como eu falei, com a cognitivo comportamental, mas com um olhar um pouco mais, né, aberto a outras terapias também. E tenho a formação em coaching, então também trabalho com coach, trabalho com emagrecimento, né? Trabalho bastante essa parte de autoestima, né? No emagrecimento. E mais o quê? Acho que é isso. Esquece de falar alguma coisa, né? Mas agradeço essa oportunidade, esse momento, eu acho que foi bem importante. Eu acho que para mim foi né, um divisor aí, conseguir me expor, então agradeço bastante. Perfeito.
Pessoal, formalizando então a conclusão, aproveite o WhatsApp delas, que eu sei que elas respondem, tá? E elas também fazem atendimento online, todo o borogodó. Também. Usam as tecnologias, então aproveite, o momento até pede, né? Vamos usar os recursos virtuais aí. Vou agradecer em nome do Núcleo, então, obrigado pela participação das palestrantes, de vocês que estão acompanhando até o final, e vocês vão acompanhando aí o que a gente vai divulgar, que todo mês tem uma palestra nova. Mês que vem é a Angélica, nutricionista que está admitida hoje falando aqui, vai falar um pouquinho também de comportamento, que também vai ser bem interessante. Então, fiquem ligados. Boa noite para todo mundo. Vamos fechar. Legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.